O Flamengo vence o Bahia fora de casa e simplesmente os comentaristas ficam abismados com a atuação do Mengão. Então vamos reagir a esse corte e desde já deixe o seu like, se inscreva no canal e sem enrolação, vamos para o vídeo. E acaba sendo um resultado muito cruel. É claro que o Flamengo tem mais que comemorar mesmo, porque o contexto era um contexto muito complicado, não só por todos os desfalques no começo, mas pelos desfalques que acabou ganhando durante o jogo. O resultado, ele é gigante e talvez até maior neste aspecto, porque o adversário criou muito. Então talvez acho que a derrota para o Bahia ela é mais injusta do que foi a derrota para o São Paulo. Também, assim, o Bahia produziu para fazer o seu gol. O São Paulo talvez não tenha produzido e talvez o 0-0 no Morumbi fosse um resultado que condissesse melhor com aquilo que aconteceu em campo. Mas neste jogo o Bahia produziu, o Bahia acabou não conseguindo botar a bola dentro das redes, e aí a gente tem que destacar o Matheus Cunha também, porque não é fácil. A escolha que o Tite faz na Copa do Brasil, que não é algo tão comum no Brasil, mas que é muito comum na Europa, né? Sim, goleiro das Copas. Goleiro das Copas. Copa, no caso, né? Aqui da Copa, porque você não vai pôr o goleiro na Libertadores. Até porque o Rossi vem jogando muito bem. Mas essa escolha ela é sempre muito arriscada, porque às vezes você coloca um goleiro que não está jogando constantemente, que não vem atravessando um grande momento, porque na verdade não vem jogando, e aí o cara acaba falhando. Vai tudo pro treinador. E aí vai tudo pro treinador. Só que assim, nas Copas Nacionais na Europa, elas têm um peso tão menor na comparação com a Copa do Brasil, que eu acho que talvez o treinador diga, não, tudo bem, eu estou comprando essa briga, eu vou pôr o meu goleiro reserva na Copa, deixa comigo. Aqui é mais difícil fazer essa escolha, porque realmente, né, se o Matheus Cunha hoje falha, né, toma um frango ali, com o que o Rossi vinha jogando, o Tite ia tomar porrada. Sim. Então é importante ressaltar também as defesas que o Matheus fez. Uma delas, muito boa, o jogo já não estava mais valendo, mas de qualquer maneira, acho que vale destacar isso. E destacar o escanteio mais uma vez como solução para um momento De La Cruz lá batendo escanteio. difícil, né, do Flamengo, porque se a gente lembrar que o segundo gol... O escanteio tem que elogiar o Tite. Diante do Bolívar, então. O Léo Pereira, né? O Léo Pereira, o gol do Léo Pereira, o segundo gol do Léo Pereira no Maracanã, que acabou sendo determinante para a vaga. No Campeonato Brasileiro, você teve 3 ou 4 jogos com escanteios no final ali, garantindo também 3 pontos para o Flamengo. Então é importante também a gente olhar, porque fala-se muito da bola defensiva do Flamengo, que ele falha e tudo mais, mas a bola ofensiva também está funcionando bem. E a bola defensiva que o Tite responde até, ele é questionado se houve algum ajuste no treinamento, porque o Flamengo que hoje entra para se defender não sofreu de fato com essa bola defensiva aérea, parada, cruzada, levantada, como vinha acontecendo. E só para pontuar, a defesa do goleiro foi exatamente no empate que o Bahia teria logo na sequência. Não deixar o Flamengo colocar a cabecinha para fora ali de respirar, porque isso foi importante. Pode falar, Calçado. Cara, assim, a gente sempre tenta discutir a qualidade do jogo, né? É como alguém tentar discutir a qualidade do jogo a 3.600 metros. É duro, hein? Essa é uma das coisas mais divertidas que tem. Você discute a sobrevivência dos caras. Qualidade, sim, que você vê dentro de campo, tá, mas daí você não consegue partir para uma crítica, porque... Olha o Gerson. Gerson jogou quinta-feira passada. Na altitude. Em outro país. Na Bolívia, em La Paz. O Flamengo tem um avião, fretado, desce no Rio de Janeiro. Não é uma viagem assim. Para ele é muito mais fácil do que para a gente. Mas ainda assim. Mas não é uma viagem curta. E traz os efeitos da altitude com ele, as sequelas da altitude. Porque eles correram. Né? Sim. O Gerson, a imagem que quem estava em casa não viu, estava no estádio, eu fiquei impressionado, mas era aquilo que a gente estava sentindo. Quando o jogo termina, é claro, eles vão no árbitro, pedindo a bola. Quando o árbitro apita, 8 dos 11, você não vê isso acontecer, não. Os caras caem. Não é que você cai para se recompor. Não é algo simples, fácil. Então, eu sempre respeitei a altitude, porque eu vi os times perdendo rendimento lá no alto. E aí você vai estudar o que acontece nos efeitos, tem muita coisa disponível para entender isso. Então você já percebe que isso afeta o rendimento. E, cara, foi exatamente o que aconteceu no Flamengo. O Gerson jogou quinta, jogou domingo, ele jogou em La Paz, jogou no Rio de Janeiro e jogou em Salvador. E saiu, você vê como saiu absurdamente extenuado hoje. Aí nós vamos pegar e analisar o jogo do Gerson. Não dá. Eu não tenho essa condição, eu não tenho essa
crueldade. Seguinte, na hora que a gente conseguir oferecer aos jogadores o mínimo, a gente vai analisar. Imagina se eu venho pro ar e falar assim, o Gerson... E o Gerson... Ter 3 jogos em 7 dias, ó. Cara, isso é uma loucura. E ele não descansa da A gente precisa ter um mínimo, cara, de um senso assim, para entender, cara, o que está acontecendo e que os caras estão ali, mas não estão. O corpo, a cabeça, a alma deve estar em outro lugar. Então, se a gente não entender isso, não vai dar. Então, eu prefiro entender o resultado, o placar. A gente volta a analisar o placar, Bia. Vou analisar o rendimento do Gerson. Até porque no meio Como dessa é que eu posso fazer isso? loucura que você citou, La Paz, Rio, Salvador, o Tite, como ele disse, trabalhou jogadas aéreas. Primeiro que não dá para fazer um treino no nível de... A gente sempre disse. Antigamente se dizia que treino é treino, jogo é jogo. Hoje não. Hoje treino é jogo, só muda a parte emocional do treino para o jogo. Você treina na mesma intensidade. O Flamengo talvez não possa fazer isso. Talvez não tenha tempo para treinar porque precisa gastar mais tempo recuperando os jogadores do que propriamente preparando o time com coisas novas. O treinador trabalha o quê? A bola parada. A bola parada hoje foi boa? Foi boa. Funcionou. Então, dentro do que é possível fazer com essa lista enorme de lesões e com o tempo curto, não dá para exigir do Flamengo. Ela é o Ortiz fechando a sua proteção de defesa, o Varela que é um cara mais recuado. Ainda mais contra um time extremamente bem treinado como o Bahia. O Calçado extremamente bem treinado, de boa qualidade. O Calçado estava viajando. O Flamengo pousa às 6 horas da manhã na sexta, treina às 5h30 da tarde, sem o Tite. Aí no sábado já é véspera de jogo, bate um papo. Aí ontem, segunda-feira é pós-jogo já de domingo, é papo. Ontem já viaja para Salvador. Hoje... Que horas que ele ajustou a jogada aérea? No vídeo. Você conta os sobreviventes vídeo, mas tem que ser. Ou então você leva para o campo ou de tênis, ou meia reada, é posicionamento. E pegou o Bahia muito forte. Por exemplo... Pode falar, Bento. O Bahia está vivo. Não, tá vivo. O time do Bahia é um time muito competitivo, um time de nível técnico elogiável, um time que tem alternativas de jogo, extremamente bem treinado, chegará provavelmente com condições físicas como estava hoje, pouco melhores que as do Flamengo. Com tempo para treinar durante a data FIFA, que o Flamengo provavelmente não terá, porque vários jogadores serão convocados e outros precisam se recuperar. Não vão se recuperar. Então, é óbvio que o Flamengo tem favoritismo para a classificação, depois de ganhar o jogo fora de casa, por causa do elenco, mas é um páreo duríssimo. Esse time do Bahia é um time muito forte. Esse time do Bahia é um time que pode ganhar a Copa do Brasil. Não dá para descartar. Então, quando você consegue um resultado diante de uma situação totalmente adversa contra um time desse nível, é algo muito elogiável, principalmente numa jogada que foi trabalhada, ajustada nesse período. A gente conversa bastante. E aí é uma dificuldade muito grande, por característica, história recente também, do torcedor do Flamengo, de entender o que é o Tite, o jogo do Tite. Por exemplo, o Tite conseguiu produzir em Salvador um jogo que o fez ganhar na bola parada. Poderia ter também empatado 0-0, o que também não seria um resultado de jogar fora. Ele foi lá pelo menos para trazer um empate. Então, assim, o Tite é um cara que, nas suas mais variadas versões, produz equipes que têm bom desempenho defensivo. Essa é a base para começar a discutir o resto. Sim. Tem outros que não estão nem aí. Só que no futebol que se joga hoje, é muito difícil você ter um compromisso de eu vou atacar a qualquer custo, eu vou marcar, se eu tomar um, eu marco 2. Eu digo, essa certeza ninguém tem. Porque você está duvidando da capacidade do teu adversário também. Né? Então, ele monta equipes, sistemas defensivos mais sólidos, mesmo num Flamengo que às vezes tem um pouquinho de dificuldade para isso, porque você tem uma exigência que é geral. E um pouco de característica dos jogadores também, né? Exato. Além da exigência, então ele, mas a característica principal é a dele aí. Então ele conseguiu moldar uma equipe, às vezes tem uma certa dificuldade. Cara, tá jogando mata-mata. Sim. Hoje ele foi de Léo Ortiz e Pulgar ali. Exatamente. Jogando claro. Ele tem um time com uma posse de bola imensa, com um meio de campo que domina, se associando o tempo todo curtinho, com Everton Ribeiro só ali, né, levantando a cabeça e vendo se bota uma profundidade para o companheiro, se toca do lado para uma entrada do lado oposto, é o maestro. Então ele colocou o cara que falou, eu vou tentar tirar essa bola aqui. Acho que nisso, apesar de ter melhorado bola aérea defensiva e tudo mais, acho que isso não funcionou tanto para mim. O Ortiz com o Pulgar, apesar do bom momento do Ortiz, o Bahia chegou muito por ali ainda. Mas o Ortiz pode
nessa bola E aí eu invertida não sei nas se a costas. saída do Ortiz também no segundo tempo, desculpa, tem a ver com cansaço, se impacta no desempenho do primeiro Provavelmente tempo. sim, porque o Porque tem jogado Ortiz, direto também. Aí jogou por ele no primeiro tempo. dependendo do posicionamento, se há a ajuda do Luiz Araújo ou do De La Cruz voltando ali pela esquerda para fazer como se fosse um Mas volante, você viu ele explicando a troca do Luiz com o Gerson? Sim. Que não é só com bola, também de a gente chegando ali no algumas calor. vezes na inversão passa de no bola, físico. que o Ayrton Lucas tem errado, é muito mais um erro individual de leitura de jogo do Ayrton Lucas do que de posicionamento, porque ele sempre está perto da jogada quando toma o gol. O Léo Ortiz pode ajudar ali, um pouco, Sim, foi na voltando um Bolívia. pouco atrás. Oi? Sim, foi na Bolívia, no gol que tomou. Tava o Luiz Araújo chegando, o Ayrton estava lá, e aí tem aquela bola invertida, que sai gol em todo jogo assim, né? Você inverte, Sim. é dificuldade de marcar nas costas. Você vê assim no Premier League é um barato, cara. Se Premier League, os caras ficam buscando essa bola o tempo todo, todos os times. A bola chega do lado direito, é aquela curva, aquela banana lá no lado esquerdo para alguém entrar. Então, todas as equipes praticam isso. Mas é o que ele pode oferecer. E agora ele vai contar quem pode voltar, quem não pode. Eu não sei, Calçade, porque olha só. Michael com problema vamos ver também. o que vai acontecer. O De La Cruz. Porque O olha De só, La já Cruz teve gente que no mês de agosto veio teve da gente Copa que teve América, 2 ó. lesões. Veio da Copa América. Já veio assim. Então, assim, ele é um que já teve 2. É herança da Copa América. Cebolinha. Vamos lá. Agosto do Flamengo. Dia 2 de agosto, começou o mês. Cebolinha, coxa direita. E o De La Cruz, joelho direito, no dia 2. Aí tudo bem. No dia 10 de agosto, Varela, quadril. No dia 11, o Cebolinha já voltou. Lembra? Acabei de falar, lesionou. Voltou. Só que aí foi o tendão de Aquiles. Aí tirou o Cebolinha de vez. Dia 16 de agosto, o Vinha, joelho direito e fratura na tíbia. Esquece o Vinha. E o Pedro, né? Aí no mesmo dia, Pedro, coxa esquerda, tá fora até hoje. Já treinou, né? Inclusive. A ideia do pode Pedro, pintar inclusive, domingo. é jogar no fim de semana, Pode pintar até por domingo. uma questão simbólica. seleção. Liberou para a seleção. Sim. Vai ter que minutos. justificar, né? No mesmo dia, Gabigol, ele entrou no lugar do Pedro? Não, os dois estavam jogando juntos, né? Aí o Gabigol deixa o campo coxa direita, não voltou até agora. Dia 20 do 8, Arrascaeta, coxa esquerda, não voltou até agora. Dia 21 de agosto, Wesley, coxa direita. Dia 23 do 8, o Tite, arritmia. Até isso. Até o treinador foi desfalque. E no dia 28, ou seja, hoje, o De La Cruz, que lá no começo do mês já tinha tido um problema no joelho direito, De La Cruz agora sentiu a coxa esquerda, a coxa direita saiu. E o Michael também sentiu. Michael que entrou durante o jogo, acabou de chegar ao Flamengo, fez gol na estreia. Segundo jogo, já sentiu. São 9 jogadores. Você vê que a maioria... Vários deles que desequilibram o A jogo. maioria é questão muscular, quer dizer, a maioria É, coxa aí a gente é, vê. Então olha lá. isso, não adianta negar que isso tem a ver com o calendário, porque Claro é que muito tem. claro. 10 jogos já em 33 dias, contando o último dia do mês de julho e o primeiro dia de setembro, que pega o mês de agosto. 10 jogos em 33 dias. Exato. E aí, assim, tudo bem, o que você pode eventualmente discutir é a utilização constante dos caras. Tá? Agora, também é bom lembrar que quando ele poupa, acaba sendo criticado muitas vezes porque tá poupando. O que o homem vai fazer? Então, Gente. o que eu acho, assim, legal, e é legal porque não é da característica do Tite, nunca foi, e não adianta dizer, quando ele era da seleção, da CBF, a hipocrisia. É óbvio que trabalhando para a CBF, ele não ia ficar metendo pau na CBF, vocês me desculpem. Quem espera isso, quer dizer, realmente está viajando, né? Porque você não vai ver, na verdade, em lugar nenhum do mundo um treinador metendo pau na federação que o contratou, se for técnico de seleção, ou no clube, né? Às vezes faz uma crítica pontual ou outra, mas não vai ficar sistematicamente batendo. O que eu acho interessante é ver um Tite que, em geral, né, a gente se acostumou a ver um Tite que não é um Tite de comprar brigas, que não é de fazer críticas públicas, abertas, tão contundentes, fazendo essas críticas contundentes o tempo todo, né? A CBF, a Conmebol, a gente viu hoje mais uma vez ele falando da Conmebol e aí se referindo à questão da atitude. E essas coisas são importantes, porque óbvio que a gente ficar falando na mesa do linha de passe a cada 3 dias a respeito do calendário, a respeito da altitude, tem um peso. Sim. O Tite falar na entrevista coletiva depois do jogo tem um peso infinitamente maior. Agora, Então é tanto- claro que quando ele fala, como ele falou hoje, da questão da altitude, da obrigatoriedade que a Conmebol exige ali que se chegue um dia antes a esses lugares, isso vai chegar na Conmebol.
Você não tem dúvida nenhuma que isso vai chegar na Conmebol. E a gente, tanto a gente quanto ele falando, também não vai acontecer nada. Pode ser. Não vai rolar nada. Eu acho que essa... Então, quando ele mexe, ele apanha. Pela cabeça. Então é isso, galera. Se você gostou do vídeo, dá aquele like para dar aquela moral pra gente. E fazendo os meus comentários também. Quero dizer aqui que eu tô satisfeito com o jogo em si. Era uma partida difícil, tínhamos desfalques, os jogadores também estavam bem cansados depois da partida lá contra o Bolívar, mas o time veio com a estratégia pelo menos de segurar o Bahia para decidir em casa e o time ganhou até de 1-0. É um placar bom, não é um placar ruim, é um bom placar e a gente pode até questionar os meios que o Tite usa, mas os resultados estão aí. Vivo nas 3 competições, Flamengo extremamente vivo nas competições, como eu falei, né? Time que tem sim campo para questionarmos, porém vem aí tendo bons resultados. Então a gente pode esperar muita coisa desse Flamengo talvez, mas a gente quer saber a opinião de vocês, o que vocês acham do time, se o Flamengo vai chegar longe, se vai conseguir vencer os obstáculos à frente. A gente quer ouvir de vocês os comentários e dizer aí muito obrigado por continuar com a gente até aqui, até o final do vídeo. Diga mais uma vez aí onde vocês moram, sua localização, que a gente vai deixar um salve aí para vocês, tá bom? Tamo junto e até a próxima.